Bom dia, turma. Meu nome é Rafaela e faço parte do grupo 5. Eu vou começar falando sobre o coração. O coração é um importante órgão muscular formado principalmente por músculos cardíacos que faz parte do sistema cardiovascular. Ele garante o bombeamento de sangue para as diferentes partes do corpo e é fundamental para que os nutrientes e o oxigênio cheguem em todas as células. Ele é do tamanho aproximadamente de uma mão fechada e encontra-se localizado nas cavidades torácicas. Esse órgão realiza contrações involuntárias. A contração é chamada de sístole e a fase de relaxamento é chamada de diástole. O batimento cardíaco é conseguido graças a uma massa de células especializadas e encontradas nesse órgão chamado sinoatrial. O coração apresenta as paredes construídas por três camadas. A primeira é a endocárdio e é a camada mais interna. Depois vem o pericárdio, é uma espécie de saco invaginado de uma camada mais externa, chamada de pericárdio. E depois vem os ventrículos, que apresentam paredes mais grossas e uma característica importante. Agora eu vou falar sobre as artérias. As artérias apresentam paredes bastante resistentes e espessas. Essas características é importante, pois o sangue que corre nas artérias está sob forte pressão. São compostas por três camadas: a túnica íntima, a túnica média e a túnica adventícia. A túnica íntima é a camada mais interna dos vasos sanguíneos. A média destaca-se por ser rica em células musculares e lisas, e a adventícia é a camada mais externa dos vasos sanguíneos e apresenta como principais componentes o colágeno e as fibras elásticas. As artérias que partem do coração apresentam grande calibre. Grandes artérias elásticas são aquelas que apresentam maior calibre. E as artérias musculares apresentam a túnica média, formada basicamente por células musculares lisas e com poucas fibras elásticas. As artérias destacam-se por seu pequeno diâmetro, o qual é geralmente inferior a 5 milímetros. Outra forma de classificação das artérias é de acordo com a posição que ocupam no corpo. Elas podem ser superficiais e profundas. Principais artérias são a artéria aorta, que é a maior do nosso corpo e faz parte do coração. A pulmonar, que faz parte do coração em direção ao pulmão e bifurcar-se em artéria pulmão na direita e artéria pulmonar na esquerda. E as artérias femorais são prolongamento das artérias da aorta, levando uma artéria femoral em cada perna e artéria renal. Cada um recebe o sangue por meio de uma artéria renal e a carótida, localizada em cada lado do pescoço, que se entende da aorta e garante que o sangue chegue até o cérebro. A diferença entre a artéria e a veia. As veias e artérias são vasos sanguíneos que apresentam algumas diferenças. A primeira delas é a direção de transporte do sangue nas veias. O sangue segue aos tecidos, ao corpo em direção ao coração. Nas artérias, o sangue flui do coração para as diferentes partes do corpo. A veia cava é considerada a principal veia do corpo, pois ela é responsável por levar o sangue da cabeça, dos membros superior, inferiores e abdômen de volta para o coração. A veia porta faz parte do sistema circulatório e desempenha uma função de extrema importância, pois é por ela que o sangue que vem do intestino, estômago e esôfago para chegar ao fígado. A veia femoral está localizada nos membros inferiores. Acompanha toda a artéria femoral. A veia ilíacas são localizadas na região do abdômen e acompanha a artéria ilíaca comum. A veia jugular está localizada no pescoço e sua função é transportar o sangue venoso do crânio para as partes do corpo. E por último, a veia safena, que são as principais veias do sistema venoso, pois elas são responsáveis pelo transporte do sangue do membro superior para os membros inferiores do corpo. Bom dia, turma. Meu nome é Beatriz, eu sou do grupo 5 e vou apresentar o tema de sangue e grupos sanguíneos.
O sangue é um tipo especial de tecido conjuntivo que se destaca por apresentar-se como um fluido de cor vermelha e viscosa. Caracteriza-se por apresentar uma matriz líquida, o plasma, em que se encontram suspensos os elementos celulares do sangue, as hemácias, leucócitos e plaquetas. Nos seres humanos, o sangue corre dentro do nosso sistema cardiovascular, o qual é fechado. Isso significa que nosso sangue é encontrado apenas no interior do coração e de nossos vasos sanguíneos. Geralmente, o volume de sangue apresentado por uma pessoa corresponde a 7% do seu peso corporal. Em, por exemplo, alguém que possua 70 quilos, deve se apresentar cerca de 5 litros de sangue. Algumas das funções do sangue são transporte dos gases respiratórios, coagulação sanguínea por meio das ações das plaquetas e transporte de nutrientes. Na imagem a seguir, podemos ver os componentes celulares do sangue. As hemácias são células sanguíneas que se destacam por seu formato de pequeno disco bicôncavo, contendo uma grande quantidade de hemoglobina, pigmento responsável pelo transporte de oxigênio. Os monócitos são um grupo de células do sistema imunológico que tem a função de defender o organismo de corpos estranhos, como vírus e bactérias. Os eosinófilos são um tipo de célula de defesa do sangue que tem origem a partir da diferenciação de uma célula produzida na medula óssea, o mieloblasto, e tem como objetivo defender o organismo contra a invasão de micro-organismos estranhos, sendo muito importante para a ação do sistema imunológico. As plaquetas são fundamentais para o processo de formação do tampão plaquetário durante a resposta normal à lesão vascular. Na ausência de plaquetas, podem ocorrer vários vazamentos espontâneos de sangue em pequenos vasos, o que pode comprometer o estado de saúde da pessoa. Os linfócitos são células responsáveis pela defesa do corpo. Eles pertencem ao grupo dos leucócitos, também chamados de glóbulos brancos. Os neutrófilos são um tipo de glóbulo branco que atua como a principal defesa do corpo contra infecções bacterianas agudas e certas infecções fúngicas. Os neutrófilos normalmente constituem cerca de 45 a 75% de todos os glóbulos brancos nas correntes sanguíneas. Os basófilos são um tipo de glóbulo branco do sangue que desempenham algum papel na vigilância imunológica, como a detecção e destruição de cânceres em estágios muito inicial, e no reparo de feridas também. Agora, os tipos sanguíneos. Sabemos que na espécie humana temos 4 diferentes tipos sanguíneos: tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O. Nas pessoas com sangue tipo A, observa-se a presença de aglutinogênio A nas hemácias, enquanto nas pessoas com sangue tipo B, observa-se a presença de aglutinogênio B. Nas pessoas com tipo AB, observa-se a presença de aglutinogênio A e B, enquanto nas pessoas de tipo O, não se observa aglutinogênio nas hemácias. Além da presença de aglutinogênio nas hemácias, existem aglutininas, anticorpos, no plasma. No sangue tipo A, a aglutinina anti-B, enquanto no sangue tipo B, a aglutinina anti-A. No sangue AB, não há presença de aglutinina, enquanto no sangue O, há presença de anti-A e anti-B. Na imagem a seguir, eu coloquei uma tabelinha de compatibilidade sanguínea do doador para o receptor. Cerca de 85% das pessoas possuem o fator Rh nas hemácias, sendo por isso chamados de Rh positivos. Os 15% restantes que não o possuem são chamados de Rh negativos. É importante conhecer o tipo sanguíneo em relação ao sistema Rh, pois isso evita reações de incompatibilidade numa transfusão de sangue. Além do sistema ABO, mais conhecido como outros tipos sanguíneos: A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo e O negativo. Há tipos de sangue raros, como o Bombay, considerado falso O negativo, e o sangue dourado, que tem RH nulo.
ou seja, que não conta com nenhum tipo de antígeno. Olá, eu sou o Sérgio, eu faço parte do grupo 5 e vou falar sobre circulação e funcionamento do coração. Circulação. A circulação humana envolve um sistema fechado, cujo órgão central é o coração, juntamente com o sangue, vasos sanguíneos, veias, artérias e arteríolas. Através do sistema circulatório, há o transporte de oxigênio, hormônios e de nutrientes pelo corpo, bem como a eliminação de resíduos tóxicos. Funcionamento do coração. O coração é um músculo envolvido por membranas. A externa, o pericárdio interno, o endocárdio e intermediária. Entre o pericárdio e o endocárdio, há o miocárdio, que é responsável pelas contrações involuntárias do coração, sendo essa fase chamada de sístole. Temos também a do relaxamento do músculo, que é denominada diástole. Esses órgãos é uma bomba que mantém uma corrente de sangue venoso para o pulmão e de sangue arterial para todo o corpo, e é dividido em 4 cavidades: o átrio direito, com a sigla AD, e o átrio esquerdo, com a sigla AE, que ficam na parte superior. O ventrículo direito, com a sigla VD, e o ventrículo esquerdo, com a sigla VE, que ficam na parte inferior. Os átrios comunicam-se com os ventrículos por meio de válvulas. O AD com VD tende-se válvulas tricúspides, e no AE com VE as válvulas bicúspide, no metrial. Essas válvulas abrem durante a sístole e fecham durante a diástole, impedindo o retorno do sangue. Do AD chegam as veias cava superior e inferior, e no AE chegam as 4 veias pulmonares. Sistema circulatório, também chamado de sistema cardiovascular, é o responsável pelo transporte de sangue, oxigênio e nutrientes para o corpo humano. A função primordial do coração é bombear sangue para todo o corpo. Para isso, ele funciona como uma bomba dupla. O seu lado esquerdo bombeia sangue oxigenado, arterial, para diversas partes do corpo. Enquanto isso, o lado direito bombeia sangue venoso para os pulmões. O papel do coração é enviar sangue rico em oxigênio a todas as células que compõem o nosso organismo. As artérias são as vias por onde o sangue oxigenado é enviado. A aorta é a maior de todas as artérias e se origina no ventrículo esquerdo. O coração, órgão do sistema cardiovascular, é uma câmara oca com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Possui o formato de um cone invertido, com o ápice voltado para baixo. O coração é descrito como possuindo uma base, um ápice, fases diafragmáticas e esternocostal. Marca-passo natural do coração. O coração já tem um marca-passo natural, chamado de nódulo sinusal, mais conhecido como nódulo SA, onde são iniciados os impulsos elétricos, responsável por dar ritmo aos batimentos cardíacos. O marca-passo natural é um grupo de células que dá início às contrações do músculo cardíaco, geralmente localizado no nó sinoatrial. Bom dia, meu nome é Kelly Cristina. Irei apresentar para vocês o meu trabalho, pequena e grande circulação. A pequena circulação transporta o sangue do coração aos pulmões, volta novamente ao coração.
Na circulação pulmonar ou pequena circulação, o sangue, pobre em oxigênio, é encontrado no ventrículo direito e bombeado por meio da artéria pulmonar para os pulmões. Nesse local, ele sofre o processo de hematose, tornando-se oxigenado. Circulação pulmonar ou pequena circulação é a designação dada à parte da circulação sanguínea, na qual o sangue é bombeado para os pulmões, retorna rico em oxigênio de volta ao coração. Uma vez oxigenado pelo processo da hematose, troca de gasosas, o sangue retorna ao coração através das veias pulmonares. A grande circulação conduz o sangue do coração a todos os órgãos do corpo. É responsável pelo seu retorno ao coração. Na grande circulação, o sangue do ventrículo esquerdo vai para todo o organismo por interno da artéria aorta e retorna até o atrito direito do coração pelas veias cavas. É uma circulação que se caracteriza pela seguinte dinâmica: coração, tecido e coração, entre o ventrículo esquerdo e o atrito direito do coração. Funcionamento do mecanismo da pequena e grande circulação é o sangue venoso, rico em gás carbônico, é bombeado do coração para os pulmões através da artéria pulmonares, enquanto o sangue arterial rico em gás oxigênio é bombeado do coração para os tecidos do corpo através da artéria aorta. E o funcionamento da circulação do sangue no corpo humano é composta por artérias e veias que levam o sangue aos pulmões e em seguida ao coração. É isso chamado de pequena circulação. Já no caso do sangue que vem do coração pelas artérias seguindo em direção ao resto do corpo e retornando pelas veias, é dado o nome de grande circulação. Nesse percurso tem a diastole e a sistole, pequena e grande circulação. São dois estágios do ciclo cardíaco. A sistole é a fase de contração do coração, onde o sangue é bombeado para os vasos sanguíneos. Nesse período de pressão arterial mínima, a cavidade dilatada, os ventrículos e permite a entrada de sangue, para que possa ser expelido na contração. Já a diastole é a fase de relaxamento, fazendo com que o sangue entre no coração. É um período de relaxamento muscular ou recuperação do músculo cardíaco. Alterna com o período de contração muscular. Conclusão. Nesse trabalho abordamos o assunto sobre coração, vasos e principais veias, sangue e grupos sanguíneos, circulação e funcionamento do coração. Grandes e pequenas circulações. Abordamos temas de conhecimento para um melhor desenvolvimento na matéria. Vimos o quanto é importante todos os órgãos citados e quais são as suas funções. Os objetivos foram alcançados na mesma proporção esperada. Adquirimos aprendizados e assim podemos dividir a nossa descoberta com a classe.